Fala galera do canal do Manel, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo para você, torcedor botafoguense. Estamos aqui ao vivo para trazer para você mais uma live aqui para o torcedor do Botafogo. Vamos fazer um balanço do primeiro turno do Botafogo. Afinal de contas, o primeiro turno foi dentro, fora das expectativas. Como que funciona isso? Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu trago 2 conteúdos diários ao vivo, são 3 horas de conteúdo todos os dias aqui no canal do Manel, para que você não perca absolutamente nada. E de quebra, tem esse vídeo gravado saindo às 13h30 todos os dias aqui no canal do Manel, um vídeo mais curtinho, uma análise, um ponto de vista diferente que você não vai ver em qualquer lugar por aí, tá legal? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui agora, deixa o seu like e me ajuda a buscar os 23 mil inscritos aqui no canal do Manel. Tá legal? Então, vamos embora. Vamos conversar sobre o primeiro turno do Botafogo. Primeiro turno do Botafogo, na minha opinião, e lógico que você pode deixar aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, para muita gente foi decepcionante. Uma vez que nós tivemos aí derrotas para Avaí, empate com o América Mineiro, Coritiba, Cuiabá, uma série de jogos realmente que foram decepcionantes. Ao mesmo tempo, o Botafogo conseguiu buscar vitórias incríveis e que nesse momento de reformulação do clube seriam até consideradas improváveis. Contra clubes que têm mais tempo de construção de elenco, mais tempo de treinadores no comando, jogadores mais renomados, folhas salariais mais altas, clubes que investiram mais ao longo das últimas temporadas para montar um elenco que já vem jogando há 2, 3 anos juntos. Contrapartida, o Botafogo meteu ali 65 milhões na primeira janela e muitas contratações que boa parte da torcida considera que ainda não deram certo, como, por exemplo, o Patrick de Paula, que consumiu metade desses recursos e ainda não conseguiu jogar bola. Outros jogadores, a torcida até gosta, tiveram até um bom rendimento, mas também não fizeram essa diferença toda, como, por exemplo, o Vitor Sá, ponta esquerda, habilidoso, o cara do 1 contra 1, tem o drible, é profunda, vai para a linha de fundo, é vertical, joga na direção do gol. Mas também, se você for olhar para os números do Vitor Sá, você não vai pegar absolutamente nada demais. Gustavo Sauer, que é outro que veio mais ou menos no mesmo patamar do Vitor Sá, que chegou por 13 milhões de reais, a segunda contratação mais cara da história do Botafogo, após o Patrick de Paula. O Gustavo Sauer é a terceira, cerca de 10 milhões e meio de reais. O Gustavo Sauer até agora não conseguiu jogar. Entre uma lesão e outra, o Gustavo Sauer não joga. Entre uma lesão e outra, o Gustavo Sauer não consegue dar continuidade. Nas vezes que esteve em campo, também não conseguiu dizer a que veio. Por conta disso, o torcedor do Botafogo fica um pouco ressabiado com a história do Scout. Ao mesmo tempo, o Scout acertou demais na contratação do Cuesta. O Tietê vem subindo de produção. O Eduardo, agora já na segunda janela, entrou muito bem, mais um acerto do Scout. O Piazon conseguiu decidir 2 jogos muito importantes, São Paulo e Internacional, embora não seja um jogador dos sonhos, mostrou que pode ser útil em alguns jogos pontuais. Você tem o Marçal, que resolveu o lado esquerdo. Você tem jogadores que chegaram para o time B, como o Jefinho, por exemplo, ainda na primeira janela, já sob a gestão da SAF, e que está matando o cachorro a grito. Está chegando aí o Luiz Henrique com uma grande expectativa. Você pode ter outros jogadores entrando nesse elenco. Então você tem aí uma perspectiva muito grande para o segundo turno e, ao mesmo tempo, uma realidade de primeiro turno que, na opinião de muita gente, deixou a desejar. Mas aqui, na minha visão, no canal do Manel, não deixou tão a desejar assim quanto a galera diz, não. Eu vou mostrar para vocês aqui a tabela do primeiro turno e vou comparar o desempenho do Botafogo com os demais clubes, tá bom? Vamos lá. Se você pegar a tabela do Botafogo, o Botafogo fechou o primeiro turno com 24 pontos. São 7 derrotas, 7 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. É um saldo de gol de -5. Se você olhar para isso, é feio. Não tem como dizer que é bonito esse recorte. Esse recorte é feio. Mas é um recorte que está à frente do Ceará, Coritiba, Goiás, América Mineiro, Avaí, Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude e Fortaleza. Eu consigo afirmar seguramente para você, torcedor do Botafogo, que nós temos mais elenco, mais time, mais treinador e mais torcida do que todos esses clubes que estão abaixo da gente. Portanto, quando você tem que pensar em 4 para cair, certamente não é o Botafogo. Você pode pensar no
Juventude, você pode pensar no Atlético Goianiense, você pode pensar no Cuiabá, você pode pensar no Avaí, tá? Aí quando você pensa no Ceará, no próprio Fortaleza, que amarga a lanterna surpreendentemente, América Mineiro e Goiás, são clubes com um pouco mais de estrutura. Eu colocaria eles hoje, principalmente América Mineiro, que está com a SAF, está com investimento, são clubes de médio porte. Clubes que já detêm uma certa infraestrutura de centros de treinamento, folhas de salário em dia, algum investimento na aquisição de jogadores e que há muitas temporadas vem fazendo temporadas consistentes, brigando por Sul-Americana, G4. Portanto, Juventude, Atlético Goianiense, Cuiabá e Avaí são os francos favoritos ao rebaixamento. O Botafogo não fez um primeiro turno pior do que esses caras. Agora, por incrível que pareça, a gente perdeu praticamente todos eles. A gente praticamente perdeu. A gente ganhou aqui do Fortaleza, mas a gente perdeu aquele jogo lá para o Juventude, gol do Pita em cima do Sampaio, né? Outra boa contratação, na minha visão. Atlético Goianiense vem de 5 derrotas consecutivas, mas ele só empatou o jogo com uma bola no último minuto, naquele voleio na linha de fundo do Saravia, quem lembra? Decepcionantes jogos aí contra Avaí, Cuiabá, próprio América Mineiro, que no 5-0, a grande decepção foi aí a Copa do Brasil, né? Que não é o Campeonato Brasileiro, mas 5-0 no agregado ficou pesado aí para o Botafogo, né? Mas enfim, o Botafogo também não ganhou do América Mineiro. Goiás e Curitiba. Curitiba, o Igor Paixão botou a gente no bolso, né? E o Goiás também foi muito complicado para a gente. A gente ganhou mesmo foi do Ceará e do Fortaleza, por incrível que pareça. Agora, se você olhar para a parte de cima da tabela, na parte de cima da tabela aí vem a grande diferença. Olha só, o Botafogo tem 7 vitórias. Uma contra o Ceará, uma contra o Fortaleza. Aí o Botafogo ganha do São Paulo, do Bragantino, do Internacional, do Flamengo e do Atlético Paranaense, fechando as 7 vitórias. Quer dizer, o Botafogo fecha o primeiro turno em 11º, ganhando 5 jogos dos times considerados grandes, que estão na parte de cima da tabela, e perdendo praticamente outros, perdendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Não foram 7 derrotas, né? Porque você teve aí os empates, mas ele só ganhou contra Ceará e Fortaleza. Então, é bem sintomático isso. Isso mostra como o time do Botafogo não é fraco, isso mostra como o time do Botafogo tem potencial, isso mostra como o time do Botafogo, o elenco dele, agora que você vai ter uma retomada de jogadores do departamento médico, como, por exemplo, o Rafael, o próprio Vitor Sá, para dar uma equilibrada no time, você tem a entrada de novos jogadores como Marçal, Eduardo, e se Deus quiser estão vindo mais jogadores aí, o Adrielson, que já faz parte do elenco, você tem aí a possibilidade do Orreda e tantos outros jogadores, o Botafogo tende a ficar ainda mais forte. Enquanto você tem jogadores, clubes perdendo jogadores, o Botafogo está se reforçando. Se você for parar para ver, o São Paulo terminou o turno à frente do Botafogo, com investimento que é grande. O São Paulo não tem pouco investimento, e por mais quebrado de grana que esteja. E olha lá, o São Paulo tem 2 derrotas a menos do que o Botafogo. A grande diferença é que nós perdemos 9 vezes, São Paulo 3. São Paulo tem 11 empates, e por isso 2 pontos à frente. Uma vitóriazinha a mais do Botafogo, uma derrotinha a menos, o Botafogo tinha terminado o turno à frente do São Paulo. A mesma coisa eu posso dizer do Santos. O Santos é a mesma coisa. Tudo bem, quebrado de grana, né? Mas olha o Bragantino. Olha o Internacional, olha o Flamengo, cara. 1, 2 vitórias acima só do Botafogo. A coisa começa a descolar mesmo quando você chega aqui, ó. Quando você chega aqui no G4, né? Embora o Atlético Mineiro ele tenha menos vitórias do que o Atlético Paranaense e Flamengo, ele tem um número de derrotas muito pequeno, só 3 derrotas, né? E realmente não faz parte da realidade do Botafogo chegar à 19ª rodada com 3 derrotas apenas. O Botafogo que está no seu primeiro ano de transição da SAF. Então, gente, assim, de uma forma bem clara para vocês, na minha visão, o saldo do primeiro turno foi muito positivo. Que o Botafogo se decepcionou contra os pequenos, foi buscar contra os grandes. Isso mostra que nós temos um grande potencial de fazer um segundo turno ainda mais forte, ainda mais pesado, indo buscar grandes jogos, grandes pontos e fazendo o dever de casa contra os pequenos. Se você não é inscrito no canal do Manel, se inscreva aqui agora, larga o dedo no like e venha fazer parte da nossa família aqui no canal do Manel. Link do WhatsApp na descrição. Valeu, valeu!